Todo mundo sabe que esses jogos de início de campeonato estadual não servem para muita coisa, né? São partidas muito mais de observação, de início de trabalho, né? Eu já falei aqui outras vezes, né? Na Europa, algumas equipes chegam a ter 100 dias entre o final de uma temporada e o início da outra, ou seja, tempo suficiente para as férias dos jogadores, pré-temporada, toda aquela fase de exames médicos, preparação física, jogos amistosos, e aí sim você vai entrar em campo valendo 3 pontos. Aqui não. Aqui no Brasil, em média, os times têm 40 e poucos dias, né, entre o final de uma temporada e o início da outra. Então, a pré-temporada, para valer os jogos, para dar conjunto às equipes, especialmente os grandes clubes do país, são os jogos dos campeonatos estaduais. Então, são realmente laboratórios que não podem ser levados a ferro e fogo. Mas, como todo laboratório, esses jogos precisam ser aproveitados minimamente. Tem que haver uma intenção, tem que haver ali um objetivo e não colocar em campo jogadores de forma quase aleatória. Foi o que aconteceu com o Flamengo do Abel Braga nesse jogo contra o Resende, né? Uma escalação totalmente Frankenstein, né? Com jogadores jovens, que aliás, até para esses garotos da base, não é uma boa oportunidade jogar uma partida dessas num time totalmente sem conjunto, porque tirando algumas situações em que um ou outro consegue mostrar qualidade em jogadas individuais, pela falta de conjunto, pela falta de entrosamento, não há muita oportunidade para se fazer muita coisa e chamar a atenção. Mais do que uma oportunidade de aparecer, acaba sendo, às vezes, até uma frigideira que pode queimar jogadores jovens que não conseguem se destacar porque entram em campo num time totalmente desconjuntado. E foi um time desconjuntado em vários aspectos, jogadores fora de posição, a estreia de 2 caros investimentos do clube, o Gabigol e o Arrascaeta, ao lado de jogadores com os quais eles não deverão jogar durante a temporada. Enfim, não deu para entender. É natural que o Abel queira formar 2 times, mas antes de formar 2 times tem que montar um time, né? E ele poderia até poupar alguns jogadores, gerar o elenco natural, mas convenhamos, poderia manter uma espinha dorsal ou pelo menos apresentar uma equipe que tentasse mostrar uma proposta de jogo. E essa proposta de jogo tem que ser a proposta inicial do Flamengo, né? Como jogou contra o Bangu, como joga contra o Resende, com mudanças eventuais, e no próximo jogo contra o Botafogo, e por aí vai. Agora, mudar completamente, colocar um time desses em campo, não deu para entender qual o objetivo, o que se tirou de lição, de vantagem na construção de uma equipe de futebol nessa partida contra o Resende. Muito pouco, nada, né? E aí entra um outro aspecto que eu acho muito importante ressaltar, né? O Flamengo tem um lateral direito chamado Rodinei, aliás, é a posição mais carente do elenco é a lateral direita. Pará e Rodinei há muito tempo não conseguem convencer que possam ser titulares. Pará é um jogador já mais veterano, teve um bom ano em 2016, já estamos em 19, ou seja, faz tempo isso, e depois não mais conseguiu se firmar. Aliás, falha demais, inclusive em lances importantes de grandes jogos, como contra o Palmeiras no ano passado, quando foi em cima dele que o Dudu marcou o gol da equipe paulista, que depois viria a ganhar o Campeonato Brasileiro. O Rodinei é mais jovem, é um jogador que atleticamente tem muitas virtudes, mas tecnicamente tem sérios problemas, de fundamento inclusive, né? Então um jogador que poderia ser um lateral mais eficiente não consegue ser, justamente por conta das suas deficiências técnicas. Não é um jogador muito inteligente dentro de campo, não faz as melhores escolhas, mas repito, atleticamente é um jogador com um ótimo perfil para a posição. É um cara com força física para ter arrancadas, ter um chute forte até, que se bem colocado e bem treinado pode representar um bom arremate de média distância, e cruza muito mal. Então, qual é a lógica? Você tentar fazer com que o lateral direito Rodinei, já que você imagina que possa resgatá-lo, e eu tenho informação de que o Abel acredita que possa torná-lo um jogador melhor, que ele faça boas jogadas com os pés e cruze bem com os pés. O Rodinei ficou batendo lateral com as mãos. Convenhamos, gente, se o Flamengo gastou 120 milhões em contratações, além das muitas dos bons jogadores que tinha já da temporada passada, entre eles o Vitinho de 10 milhões de euros que chegou já no segundo semestre. E aí a arma do time é bater lateral na área, convenhamos. Bater lateral na área é o recurso do sem recurso. Se você tem grandes investimentos, jogadores acima da média no futebol em que você está participando, que você está disputando, você não pode depender desse tipo de jogada primitiva, né? Como uma arma secreta eventual para pegar uma defesa desprevenida, vá lá. Como uma situação de desespero no fim de jogo, tentando de qualquer maneira encontrar um gol, é lógico que isso é aceitável. Mas como uma arma utilizada, como foi contra o Resende, com o Rodinei batendo lateral na área toda hora, é isso que foi treinado? É esse o início do trabalho do Abel? É preocupante. Técnicos como Abel Braga, durante muito tempo, lamentam não ter em suas mãos, além de tempo para trabalhar, elencos fartos. Ele tem as duas coisas agora, ao contrário do que ele não tinha no Fluminense, seu último trabalho, e onde várias vezes se queixou, até com razão.
tem bons jogadores, pediu reforços, foi atendido em parte desses reforços, entre eles o Bruno Henrique, um pedido dele. O Flamengo fez tudo para contratar e contratou atacante do Santos. Tem tido tempo para treinar, ótimas instalações no CT, tem tudo que ele precisa, ou quase tudo. Precisa de mais? Eu acho que não. E aí a arma é bater lateral na área, como o Fluminense do Abel fazia em 2012, quando ganhou o Campeonato Brasileiro. Alguém dirá, mas essa jogada dá resultado. Dá resultado nada, gente. Isso é uma mentira, uma falácia. Estatisticamente comprovado, de cada 100 laterais batidos na área, no máximo 2, 1,5. A média é de 1% mais ou menos de aproveitamento de jogadas que resultam em algum perigo. Jogadas que resultam em gol é 0,0 alguma coisa. São raríssimas as cobranças de lateral que resultam em jogadas efetivas. Mas batem tanto lateral na área, e as pessoas não percebem que elas não dão em nada, que quando sai um gol, ou uma jogada de grande perigo, uma bola na trave, o pessoal fala, olha só, essa arma é perigosa. Nada, é mentira. O livro Os Números do Jogo, um livro muito interessante, faz uma série de análises sobre o futebol, estatísticas, e mostra, por exemplo, que até o escanteio cobrado na área com o pé, ele é questionável, porque estatisticamente a maioria das jogadas de escanteio batido na área não dá em nada. E os autores do livro até questionam em dado momento por que a torcida vibra tanto quando tem um escanteio, né, para bater a bola na área. Geralmente não dá em nada, realmente, no desespero, no final, ou numa tentativa eventual, ok. Mas os grandes times têm que ter mais repertório. Bater escanteio na área, uma jogada marcada, bater curto e tentar fazer uma jogada com os pés, e não ficar só chuveirando a bola na área. Com as mãos, repito, jogada primitiva, aceitável em elencos fracos tecnicamente, de baixo investimento, em que você tem que apelar para qualquer tipo de situação. O Stoke City fazia muito isso no tempo do técnico Tony Pulis com o Rory Delap, o cara que batia a falta na segunda trave, no segundo pau. A bola atravessava o campo e ia lá e era perigoso. Peter Crouch na área, outros grandalhões ali que eram contratados para aproveitar esse tipo de jogada. Mas era o menor orçamento da Premier League. Então ele lutava contra times muito caros, muito técnicos, qualificados ao extremo, e usava as armas que tinha. O Flamengo não é o Stoke City do futebol brasileiro. Pelo contrário, ele está entre os principais investimentos, um dos dois maiores, junto com o Palmeiras. Jogar dessa maneira, repito, é uma forma primitiva e é o início do trabalho um tanto quanto estranho. Não diria que é preocupante, porque é só um comecinho do comecinho do comecinho. Tem muita coisa para o Abel fazer, mas chama atenção a forma estranha como o time foi escalado e causa espécie ver um elenco tão caro, com jogadores contratados a peso de ouro, batendo lateral na área. Se esse é o repertório que o Abel tem para apresentar, convenhamos. Todo esse tempo parado para mostrar isso é muito pouco. Temos que cobrar mais. E essa cobrança, ela começa desde já. Ok? Vamos aguardar. Valeu, saudações.